que acontece muitas vezes é que as pessoas tiram a carne do prato, não colocam nada no lugar, acabam às vezes se sentindo fracas, às vezes ficam realmente anêmicas e depois colocam a culpa disso no vegetarianismo ou no veganismo. Porque não dá para ser vegetariano, eu fiquei anêmica. É claro que você ficou anêmica. Olá, clube! Para quem não me conhece, eu me chamo Danilo. Resolvi, depois de muito tempo, dar as caras aqui nesse canal, não só aparecer as minhas mãos ou só dirigindo vídeos de receita. Eu decidi expandir o conteúdo do canal, criar novos conteúdos e agora vamos ver como que a gente se sai aqui fazendo vlog. No vídeo de hoje eu resolvi compartilhar alguns erros que eu cometi ao me tornar vegetariano e vegano, porque eu acho que isso pode de alguma maneira inspirar, auxiliar algumas pessoas que estão nesse processo, pensando em adotar a dieta vegetariana, pensando em se tornar vegana. Antes de começar, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ao final do vídeo, se você achar esse conteúdo bacana, compartilhe também com quem você possa achar que vai se interessar. Vamos lá? Vamos começar pelo primeiro erro que eu cometi, mais ou menos há 7, 8 anos, que foi quando eu decidi me tornar vegetariano. Eu tinha uns 19 anos de idade e eu não era uma pessoa muito habituada a comer vegetais. Pasmem, eu queria me tornar vegetariano pela questão animal, não conhecia muito a respeito de correntes dentro do movimento, mas eu tinha uma vontade imensa de poder tirar do meu prato animais mortos, aquilo que eu não concordava estar consumindo. E o meu primeiro erro foi tirar a carne sem agregar outros nutrientes, outros grupos de alimento no lugar. E eu acho que esse erro é muito comum para as pessoas que muitas vezes se emocionam com a causa, querem ajudar, querem fazer alguma coisa ou assistem algum vídeo, algum documentário que as faça ter emoções assim, a ponto de decidir não comer carne nunca mais e simplesmente elas retiram a carne do prato e não sabem muito bem o que colocar no lugar, como substituir e fazem o que eu fiz, que foi simplesmente tirar a carne. Minha alimentação já não era lá grande referência de variedade nutricional, como eu falei, eu não gostava muito de comer vegetais, então eu já não tinha uma dieta muito variada e resolvi tirar a carne. O que aconteceu foi a minha alimentação acabou ficando muito pobre, porque eu simplesmente tirei a carne e continuei comendo o arroz, o feijão, sei lá, às vezes nem um pedacinho de salada eu comia e eu não sei como eu não fiquei anêmico, eu acho que é porque eu comia feijão pelo menos e não sei como eu fiquei anêmico. Eu poderia ter ficado assim como muitas pessoas ficam. Então a minha primeira dica, o primeiro erro que eu acho que não deve ser cometido por ninguém é tirar a carne sem inserir, outros grupos de alimentos, sem expandir a sua alimentação. Até porque é muito mais fácil você sentir menos falta da carne no futuro, ou melhor, nesse começo que você está deixando de consumi-la, se você pouco a pouco começa a inserir outros alimentos que de repente você não estava acostumado a comer antes. Quanto mais colorido for o seu prato, quanto mais variedade ele tiver, mais saciado você vai se sentir e também menos risco de desistir você vai também ter, porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas acham que é muito difícil, elas tiram a carne do prato, não colocam nada no lugar, acabam sentindo muito mais fome, acabam às vezes se sentindo fracas, às vezes ficam realmente anêmicas e depois colocam a culpa disso no vegetarianismo ou no veganismo. Porque não dá para ser vegetariano, eu fiquei anêmica. É claro que você ficou anêmica, Se você simplesmente tirou a carne e continua se alimentando de uma maneira não muito adequada, é claro que você vai ter algum tipo de deficiência. Então é muito importante, antes de tirar a carne, começar a conhecer outros grupos de alimentos, tentar manter sempre uma dieta balanceada e aí quando você achar que você já está tendo uma alimentação diversificada, você simplesmente tira a carne e ela vai fazer muito pouca falta ou nenhuma falta para você. Bom, então vamos ao segundo erro que eu cometi quando eu decidi me tornar vegetariano, ou melhor dizendo, ovo-lacto vegetariano. Para quem não sabe, o ovo-lacto vegetariano é aquela pessoa que ainda consome alimentos de origem animal, ovos, leites e derivados, e só não consomem carne, nenhum tipo de carne animal, nem salsicha, nem linguiça, e nem presunto, e nem peixe. Importante falar, muita gente não sabe. Eu comecei assim, e para muitas pessoas essa transição ao veganismo acaba sendo mais fácil com uma dieta ovo-lacto vegetariana. Então, um erro que é muito comum depois de você não saber substituir bem a carne e diversificar o seu prato, é apelar muito para as massas e para os queijos. Principalmente quem está acostumado a comer fora, quase sempre essa é a opção vegetariana que a gente encontra
nos principais restaurantes, nos principais lugares, né? Particularmente acho muito fácil levar uma dieta ovo-lacto vegetariana a princípio, né? Porque quem já está acostumado a sair, por exemplo, ir numa pizzaria, sempre vai encontrar pizza de mussarela, por exemplo. Quem não gosta de queijo, né? Acho que a maioria das pessoas ama queijo, então eu também era uma pessoa fanática por queijo, então eu tirei, por exemplo, o presunto e tirei a carne dos meus lanches, e no café da manhã, todo santo dia, eu comia queijo. Sempre que eu ia comer pizza toda semana era pizza de queijo, era esfirra de queijo, era pão. Comecei a consumir muito bolacha, muita coisa com farinha branca, e isso é um erro muito grande. E essa combinação de massa com queijo, ela é uma combinação muito pobre em nutrientes, né? Porque o queijo tem muita gordura saturada. Então, mais uma vez, não é nem um pouco recomendável que você, mesmo decidindo se tornar ovo-lacto vegetariano inicialmente, você apele muito para essa combinação massa com queijo. Outra coisa que eu pesquisei antes de fazer esse vídeo e me surpreendi, porque é uma informação que eu não sabia, que tem total a ver com o que eu estou dizendo, é que o excesso de consumo de cálcio impede a absorção de ferro por parte do nosso organismo. Então tá aí mais um motivo para você não cair nessa armadilha da massa com queijo, porque seria muito mais favorável você desenvolver uma anemia, né, dentro dessa dieta ovo-lacto vegetariana, se você tem um excesso de consumo de cálcio e não consegue absorver o ferro. Então, procure sempre incluir novamente verduras, vegetais, legumes, e tentar não cair nessa armadilha da massa com queijo, porque isso vai te fazer muito mal, e eu falo como uma experiência própria. Novamente, eu não sei como eu não fiquei anêmico, mas eu conheço muita gente que também tentou se virar vegetariano dessa maneira e se deu muito mal. Agora vamos para o terceiro erro que eu cometi novamente quando eu me tornei ovo-lacto vegetariano, e eu também continuei cometendo esse mesmo erro quando eu aderi ao veganismo, e eu digo que eu demorei muito tempo para meio que consertar esse erro e aprender uma forma mais equilibrada de alimentar, que é querer consumir todos os industrializados vegetarianos / veganos do mercado. Esse é um erro muito comum. Quando a gente decide tirar a carne do nosso prato, alimentos de origem animal, a gente busca incansavelmente. A gente, assim, eu falo por experiência própria, eu sei que deve existir várias outras pessoas que não necessariamente tiveram esse erro, mas eu acho que é muito comum, que foi de querer substituir absolutamente tudo que eu já comia antes. Então, como eu disse, eu já não consumia verduras, vegetais quando eu me tornei vegetariano, e eu queria incansavelmente encontrar substitutos para aquilo que eu já estava acostumado a comer antes, como presunto de soja, linguiça de soja, salsicha de soja, hambúrguer de soja. Eu descobri a soja, e com ela eu descobri uma infinidade. Leite condensado de soja, creme de leite de soja. E eu fiquei por um bom tempo refém desses produtos, porque eu achava que esse era o caminho, né? Eu pouco pensava e pouco questionava as coisas que eu ingeria no sentido de saúde, e só me preocupava com o fato de elas não conterem nenhum ingrediente de origem animal. Mas assim, eu continuei tendo uma dieta pouco saudável, mesmo aparentemente sendo saudável dentro de uma dieta vegetariana, né? Que pode parecer saudável para muitas pessoas e não necessariamente é. E esses produtos ainda hoje são muito caros, né? Eles não são acessíveis para a maioria da população, e eu acredito que eles não devem ser um motivo para você deixar de aderir ao vegetarianismo ou ao veganismo, porque você definitivamente não precisa desses produtos para ter uma dieta, uma alimentação saudável. Eles não vão te proporcionar os nutrientes que você precisa, pelo contrário, muitas vezes são produtos ultraprocessados que contêm uma série de aditivos químicos que não são nada saudáveis. E assim, eu acho que tudo bem você consumir esses produtos de vez em quando. Eu continuo gostando de muitos deles e consumindo de vez em quando, mas eu tento ao máximo não fazer com que eles sejam a base da minha dieta, porque esse não é um bom caminho. Galera, como o vídeo está ficando muito longo, eu acho que eu vou deixar para falar os outros erros que eu cometi na minha jornada dentro do vegetarianismo e do veganismo no próximo vídeo que eu vou publicar na semana que vem. Então, se você está gostando desse conteúdo, por favor, não deixe de colocar aí o seu like, de escrever aqui nos comentários, de deixar o seu incentivo, porque ele vai ser muito importante para mim e para eu saber, né, que vocês estão curtindo e continuar produzindo novos conteúdos, tá certo? A gente se vê na semana que vem.